Boa tarde, Raíssa. Meu nome é Letícia e eu vou resolver essa questão que tu mandou aqui no Academildo. Vale salientar que essa questão, pelo menos ao meu ver, é uma questão de média para difícil, eu acho que tá mais pro difícil, e tem que ter, assim, muito cuidado ao fazer, ao ler lá, e, tipo, lembrar principalmente das formulazinhas de análise combinatória, entendeu? Principalmente assim, na minha resolução eu achei essa maneira mais fácilzinha de fazer, por permutação com repetição. E eu vou te explicar o porquê. Bora ler a questão bem direitinho. Para evitar que João acesse sites não recomendados na internet, sua mãe quer colocar uma senha no computador formada por M letras A e M letras B. Então, a quantidade de letras A que eu vou ter na minha senha vai ser a mesma quantidade de letras B que eu vou ter na minha senha, sendo M um número par. Tal senha, quando lida da esquerda para... Agora, muito importante, essa partezinha do texto, para tu sacar, assim, mais ou menos o norte da questão. É aqui, tal senha, quando lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda... Opa, foi toda errada essa marcação aqui. Não se alterará. Com o exemplo daqui de ABBA. Então, bora lá. A gente vai desenhar aqui nossa raciocínio da questão a partir dessa última partezinha que ele fala, que da direita para a esquerda, se eu ler a senha da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, não fará nenhuma mudança. Então, da esquerda para a direita tem que ser igual da direita para a esquerda, assim como ele dá aqui no exemplo. E é a partir desse exemplo que a gente vai usar. Bora lá. Vamos supor aqui que a gente desenha aqui a BBA. Bora lá tentar achar esse raciocínio. A BBA. Tu concorda que eu posso traçar uma linha aqui, separando esse membro daqui, o começo do fim? Aí fica B pra... Fica um B para um lado e outro B para o outro, e a mesma coisa com A? Tu concorda? Vê, pensa nisso aqui como um caderno. Pronto. Pensa isso aqui eu dividi aqui. E agora pensa isso aqui como duas páginas de um caderno. Essa aqui é uma página e essa aqui é outra. Eu vou fechar de cá para cá. Exemplo. Vou fechar de cá para cá. Vamos fazer a simulação de como se eu fechasse uma página de um caderno. Quando eu fecho de cá para cá, eu vejo que esse B vai ser meio que um espelho desse. Vai meio que fechar esse B com esse B e esse A com esse A, quando eu fechar meu caderno, certo? Então, a gente vai usar toda essa técnica de espelhamento para resolver essa tua questão. Porque a gente sabe que a gente vai usar essa técnica de espelhamento quando ele fala nessa parte aqui, ó, que da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não haverá mudanças. Então, tipo, isso ocorre meio que um espelhamento, entendeu? Entre essas duas partes. Que se eu inverter aqui, ó, se eu inverter aqui e fazer meio que um fechamento de um caderno, por exemplo, eu vou ver que esse A vai com esse A e esse B com esse B. Vou aqui te dar mais exemplos. Vê, bora inverter esse aqui? Bora inverter esse aqui. Esse exemplo que a questão dá. E se fosse BA a B? Bora lá ver como essa técnica de espelho funcionaria. A gente separa esse código em partes iguais. Em quantidades iguais, tipo, 3 letras para um lado, 3 letras para o outro. Como ele fala que vão ter números pares, então a gente vai ser 4 letras A, 2 letras A, 6 letras A, entendeu? Não vão poder ser 3 letras A, entendeu? Justamente por causa dessa técnica de espelho, porque imagina, eu vou botar aqui 3 letras A, vou botar aqui mais uma letra A. Tu concorda que não dá para fazer o espelhamento aqui, porque fica essa letra sobrando quando eu fecho meu caderno imaginário. Então, toda letra A, eu tenho que meio que fazer um match. Cada letra A com cada letra A, entendeu? Digamos assim. Eu não sei se tu me entendeu. Quando fechar meu caderno, eu tenho que juntar essa com essa e esse com esse.
Por isso que são números pares, porque se fosse número ímpar, se eu botasse um B aqui a mais, por exemplo, assim como eu fiz o A, quando eu fechasse aqui meu caderno, esse B ia ficar sobrando, ele ia ficar solteiro no rolê. A gente tem que formar os casaizinhos. Então, bora lá. Com esse exemplo daqui. Vê. Aí tá. Dividir aqui. O que é que eu posso fazer aqui após dividir? Vou ver se tá certo essa minha ordenaçãozinha. Bora lá. Se eu fechar aqui meu caderno imaginário, assim, vou ver que esse A, quando eu fecho, se junta com esse A. E esse B com esse B. Não sei se tu entendeu direitinho. Bora lá fazer um exemplo como se fosse agora com 4 letras. 4 letras A e 4 letras B. Bora lá. Essas 2 letras A aqui e essas 2 letras B vão se juntar com essas outras B e com essas outras A. Quando eu fechar aqui meu caderno imaginário, essa daqui vai se juntar com essa daqui vai se juntar com essa. Eu sei que pode ser difícil de entender essa técnica assim de espelhamento, mas é por aí que vai sair tua questão. Então, qualquer coisa, se tu não tiver entendido depois, pode me mandar pelo chat do YouTube que eu posso explicar de novo essa técnica, tipo, desse daqui ser meio que o reflexo desse, entendeu? Porque, digamos, se eu boto aqui um E ao contrário aqui, num espelho, tu concorda aqui, vamos dizer que isso aqui é um espelho, apaga essa parte daqui e finge que não existe, tu concorda que se eu botar isso aqui no espelho, ele vai aparecer ao contrário? Nunca viu esse negócio aqui não que vem ao contrário? Pronto, mesma coisa com esse. Aqui não tá AB, quando eu traço aqui a minha reta e coloco o meu espelho, ele vai ser ao contrário, vai ser BA. E que quando eu fechar meu caderno imaginário, ó, digamos esse daqui, esse E com esse E. Vamos imaginar nosso caderno imaginário aqui? Vamos. Se eu fechar esse E pra cá, nosso caderno, ele não faz duplinha com esse, não faz um match perfeito. Então, a gente vai e encaixa certinho, entendeu? É basicamente isso. Então, como ver, a gente dividiu em 2. Então, a gente concluiu que, com essa técnica de espelho que a segunda parte é meio que um reflexo do outro. É meio que, sei lá, um inverso do outro. Então, tipo, para eu calcular o número máximo de senhas possíveis, eu não preciso calcular da segunda parte e da primeira, porque a segunda parte e a primeira vão ser meio que a mesma coisa, entendeu? Só que um como um reflexo do outro, entendeu? Vai ser meio que repetido, só que repetido ao contrário. Não sei se tu me entendeu. Então, para fazer essa questão, eu só vou utilizar a primeira parte ou a segunda parte da senha. Entendeu? Porque a segunda vai ser meio que um reflexo da primeira. Vai ser uma repetição ao contrário da primeira. Entendeu? Aí tá. Vamos só... Pronto. Aí bora lá usar com base esse exemplo aqui que ele usou de novo. Vê. A gente vai aqui, pega AB, BA. Pegar A, B, B, A, corta aqui no meio, não sei o que, técnica de espelho. Tá, vou usar só o quê? Vou usar só a primeira parte. Então, na primeira parte a gente vê aqui que tem uma letra A e uma letra B. Mas ele fala que, tipo, e na segunda parte vai ter uma letra B e outra letra A. Tu concorda se eu dizer que, tipo, a quantidade de letras B na primeira parte vai ser M sobre 2, porque ele fala aqui, a quantidade total de letras B vai ser igual a M. Então, eu tenho tanta letra B na primeira como na segunda parte. Mas como eu só vou analisar a primeira parte, a minha quantidade de M's de B vai ser a metade da quantidade total que eu tiver. Porque eu sempre vou ter a mesma quantidade na primeira e na segunda. Então, se eu for dividir ao meio, eu vou cortar a quantidade de B pela metade. Então, se ele fala que a quantidade total de B é M, então a quantidade de M aqui, ou de B, nessa primeira parte, nesse primeiro membro aqui, vai ser igual a M sobre 2. A mesma coisa com a letra A, que ele fala que também que a quantidade total de letras A é M. Então, eu posso afirmar que a quantidade de letras B do primeiro membro vai ser M, que é a quantidade total de letras B na senha todinha, sobre 2. E a quantidade de letras A
no primeiro membro vai ser igual a M sobre 2, que é a quantidade total de letras A sobre 2. Aí V. Agora, a gente vai jogar isso na parte de permutação com repetição. E eu vou te explicar por que é permutação com repetição. Porque vê, porque ele pede um número máximo de senhas possíveis. Então, pode ser, essa senha pode permutar entre AB ou BA. Cada uma é uma senha diferente, entendeu? Pode ser tanto AB quanto BA. Então, a gente entra na parte de permutação, que essas letras aqui, pronto, esse daqui de 4 letras, esse B e esse A podem permutar entre si. Poderia ficar assim, BAAB, entendeu? Já seria outro tipo de senha. Então, eu vou ter que permutar essas minhas letras do primeiro membro para descobrir quantas senhas possíveis eu vou ter, entendeu? Aí vai ser a permutação dessas letras. Sendo que aí, a partir de quantas letras A e quantas letras B eu tiver, eu vou ter uma repetição, entendeu? Vou ter uma repetição, tipo aqui, ó. AABB. Eu vejo que o A se repete 2 vezes. Então, eu vou ter que usar uma permutação para resolver aqui com repetição. Porque tanto a quantidade de letras A quanto a quantidade de letras B vai se repetir. Então, bora vir aqui para relembrar a fórmula de permutação com repetição. Bora lá. A fórmula de permutação com repetição vai ser igual a, tipo, o número total de membros dessa letra, ou o número total, tipo, de A e de B que tem nesse membro, dividido pelo quanto o A e o B se repetem, entendeu? Lembrando que a gente só vai analisar o primeiro membro. Vamos tentar dar uma relembradinha em permutação? Bora lá. V. Permutação. Aqui, canela. A palavra canela. Tem 6 letras. Então, eu vou botar aqui o total de letras. Vai ser 6. E eu vejo que o A se repete 1, 2 vezes. Então, eu vou botar sobre fatorial de 2. Eu vou botar fatorial de 6 sobre fatorial de 2. Mesma coisa com a palavra batata. Tem 6 letras aqui. Então, eu vou botar meu total, que é 6. 6. Sendo que aqui, a letra A se repete 3 vezes. Então, eu vou botar sobre 3 fatorial. E a letra T se repete 2 vezes. Então, eu vou botar sobre 2 fatorial. E vou dividir. Aí, com base nisso, a gente vai resolver a nossa questão. Sendo tipo, V. Aí, vai botar aqui o M, que vai ser o número total de letras desse membro. Que no caso aqui são 2, nesse exemplo. E a gente vai botar aqui quanto se repete, entendeu? Exemplo, dentro desse M, desse total de números de letras que tem esse membro, o A vai se repetir, pode se repetir, sei lá, 1, 2, 3, 4, e o B se repetir 1, 2, 3, 4 também, porque tem que ser igual, de acordo com o enunciado da questão. Então, aí eu vou botar o B aqui se repete 4 vezes. A quantidade de B que aparece é 4 vezes, entendeu? Aí, e aqui o A se repete 4 vezes. Mas o que significa a quantidade de B e de A em cada membro? Que a gente falou anteriormente. A gente falou anteriormente que a quantidade de B e a quantidade de A em cada membro é igual a M sobre 2. Então, a gente vai substituir aqui pela quantidade de B e pela quantidade de A em cada membro. Porque vai ser a quantidade que ele se repete, entendeu? Aí, se a quantidade de A e a quantidade de B é M sobre 2, a gente vai botar aqui M fatorial sobre M sobre 2 fatorial vezes M sobre 2 fatorial, que no caso dá letra D. É uma questão complicadinha, muito difícil de compreensão. Mas eu espero que tenha entendido tudo certinho. Se tiver alguma dúvida sobre essa questão, pode contestar essa dúvida ou mandar alguma dúvida aqui no chat do YouTube, que eu vou ter o maior prazer de responder assim que eu vi a dúvida. Tu pode também mandar mais dúvidas para Cademildo,
se quiser, que a gente vai ter o maior prazer de responder rapidinho, da maneira mais didática possível. E eu espero que tenha entendido tudo direitinho e tu tenha uma ótima tarde de estudos. Um beijo.